Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de parasitologia. Ei, a gente vai falar de programa de saúde, mas não é qualquer coisa não. Agora eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre dois conceitos que a galera confunde muito. Olha pra cá. Cuidado com o conceito de vetor biológico e cuidado com o conceito de vetor mecânico. Agora a gente vai fazer um acordo. Por enquanto que eu estiver explicando, você não vai copiar nada. Você só vai olhar pra mim. Eu sou muito mais bonito que teu caderno, então você vai olhar só pro tubarão. Depois que você olhar só pro tubarão, depois que você olhar só pro tubarão, eu juro que eu saio da frente e você copia. Mas primeiro a gente vai fazer esse acordo. Primeiro você olha pra mim, primeiro você entende tudo que eu tenho que falar, tudo que eu tenho que colocar, porque ó, quando tu entende, tu copia mais rápido. No final eu deixo tu tirar um print e tu copia, beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Olha, quando a gente trabalha com esses conceitos de vetor biológico ou vetor mecânico, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é o que é um vetor. Quando na parasitologia a gente trabalha com um organismo chamado de vetor, você tem que lembrar que o vetor é aquele cara que vai transportar. Ele transporta o agente etiológico, ele transporta o agente infeccioso, ele transporta o parasita entre hospedeiros. Quem vai transportar um parasita de um hospedeiro para outro é o que nós chamamos de vetor. Então o vetor nada mais é do que o transporte do parasita, ponto. Não pode esquecer disso. Quem transporta o parasita de um hospedeiro para outro é o vetor, ponto. Agora o que é que vai acontecer? Olhe, durante esse transporte pode acontecer ou não algumas coisas. Vê, se liga agora porque tu não vai esquecer disso mais nunca. Olha pra cá. Tu só aprende isso com o tubarão. Presta atenção. Durante esse transporte, pode acontecer coisas ou não. Aí, de acordo com o que aconteça ou não, você vai denominar se o vetor ele é biológico ou se o vetor é mecânico. Presta atenção. Toda vez que vocês trabalharem, olha pra cá, ou toda vez que vocês forem cobrados de um vetor biológico, você vai dizer que para esse cara ser um vetor biológico, olha para mim, você vai dizer que esse vetor é considerado biológico quando, presta atenção, quando, o parasita, olhe, se desenvolve. Olhe, se desenvolve ou se reproduz. Se reproduz dentro do vetor. Dentro do vetor. Exatamente. Quando o danado, presta atenção, quando o danado do parasita consegue se desenvolver, olha pra cá, ou se reproduzir dentro do vetor, tu vai chamar isso aqui de vetor biológico. A gente vai chamar de vetor biológico. A gente não pode esquecer disso. A gente vai chamar isso de vetor biológico. É chamado de biológico porque, olha, o danado, presta atenção, o danado parasita, ele consegue se desenvolver dentro do vetor. Oxe, Andrei, vai funcionar como se fosse um hospedeiro, né? Vai funcionar como se fosse um hospedeiro. E dependendo da reprodução que acontece dentro do vetor, esse vetor biológico, vocês podem encontrar também como hospedeiro intermediário ou definitivo, porque vai depender muito,
vai depender muito de qual tipo de reprodução vai acontecer dentro do vetor. Que lembrem que pode ser sexuada ou assexuada. Aí você pode dizer assim, ô Andrei, dá um exemplo aí de um vetor biológico. Agora, vê o clássico disso aqui. Cuidado, ei, com o mosquito, olhe, Anopheles. Lembrem que o mosquito Anopheles, para quem não sabe, esse cara aqui, ó, é o que nós conhecemos como mosquito prego. Esse cara aqui é o que nós chamamos de mosquito prego. É aquele mosquito, ei, que participa do ciclo de vida do Plasmodium, que é o protozoário que causa malária. Esse cara é um vetor biológico, tá? Por isso que nos livros, ei, aí como ele é um vetor biológico, o danado do Plasmodium, ele se desenvolve dentro dele. É por isso que tem muito livro que também chama ele de hospedeiro. Cuidado com isso, tá? Se você for pegar glossários de parasitologia, não tem diferença. Vai depender muito de quem vai estar trabalhando com vocês. Cuidado com isso, é por isso que a gente pode considerar o Anopheles tanto como hospedeiro, lá no ciclo da malária, como a gente vai considerar ele também como vetor biológico. Não tem diferença, tá? Cuidado. Ele é um vetor? É. Mas é um vetor em que o parasita, olhe, ele vai se desenvolver dentro dele. Então as pessoas também chamam de hospedeiro. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Agora, se não for biológico, cuidado com o vetor mecânico. Cuidado com o vetor mecânico. Aí esse vetor mecânico é o que você lembra mais como vetor. É como eu lembrava muito mais como vetor. Sabe por quê? Porque quando você diz que o cara é um vetor mecânico, no seu subconsciente ele é simplesmente um vetor. Por que ele é simplesmente um vetor? Olha pra cá. O vetor mecânico, você vai dizer que ele é chamado de mecânico, olhe, quando o parasita, olhe, quando o parasita, veja agora, tá? Não se desenvolve. Olhe, não se desenvolve ou não se reproduz. Olhe, não se reproduz dentro. Olhe, não se reproduz no vetor. Dentro não se reproduz no vetor. Melhor dizendo. Ou seja, esse cara aqui, ele vai funcionar simplesmente como transporte. Esse cara vai funcionar simplesmente como transporte. Ele simplesmente vai ser o transporte do parasita. Só. Andrei, dá um exemplo. Vê o que geralmente a gente não lembra, tá? Mas vê, vetores mecânicos. Vetores mecânicos. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses animaizinhos. Baratas. Olhe, baratas. Formigas. Cuidado com isso. Baratas, formigas. Ah, você pode dizer assim, mas como uma barata e uma formiga vai ser um vetor mecânico? Ah, sabe outro? As moscas. Sabe o que é que vai acontecer? Quando uma barata, uma formiga ou moscas, elas pousam ou elas andam em alguma região, elas podem, ficar com os parasitas grudados nas suas patas. Elas vão ficar com os parasitas grudados nas suas patas. Aí, na medida que isso vai andando ou voando, isso vai transportando os parasitas de um lugar para outro. E transporta os parasitas agarrados nas suas patas, sem ter nenhum desenvolvimento, sem ter nenhuma reprodução. Por isso, que a gente vai chamar isso aqui de vetor mecânico. Isso é um processo mecânico. Não tem desenvolvimento nenhum, tá? Então é daí que a gente vai ter o vetor biológico e o vetor mecânico. Tranquilo? Tu gostou? Tu entendeu? Jura? Então vou sair da frente. Pronto. Tira um print.
Coloca isso aí no caderno, eu duvido tu encontrar uma aula dessa aqui no YouTube, duvido. Feito essa, tu não encontra. Duvido. Beleza? Tirou o print? Vai copiar? Então, ó, com isso a gente fecha mais uma aula de programa de saúde aqui no Cardume. Ei, a gente fecha mais uma aula de parasitologia aqui no Cardume. Agora, tu gostou? Então não esquece de ajudar o YouTube não. Ei, se inscreve aí no canal. É só apertar aí, rapidinho, aperta aí. Inscrição, aperta aí, inscrever, aperta aí, ligeiro, de graça, aperta aí. Ah, mas eu já sou inscrito no Cardume, Tubarão. Então faz o seguinte, não esquece, tá? Deixa o like, porque ajuda muito no engajamento desse vídeo aqui no YouTube. Deixa um comentário aqui dando moral pro YouTube, sempre os comentários também ajudam no engajamento. Se você puder, vira membro do canal, ajuda muito. Mas assim, a principal ajuda de todas, pega esse canal e manda pros amigos, ou pega esse canal e distribui nos grupos que tu tem, grupos de amigo, de colégio, de faculdade, de aluno, manda pra todo mundo, sabe por quê? Quanto mais gente vocês trazem pro Cardume, mais forte ele fica. E esse Cardume ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, ei menino, menina, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas, beleza? Então, ó, beijo do Tubarão, viu? Valeu!